Olá, bom dia, turma do primeiro ano do ensino médio. Aqui é a professora Esther Reis, de Língua Portuguesa e Redação. Essa videoaula foi elaborada para darmos continuidade aos nossos conteúdos da nossa avaliação conclusiva. Vamos lá? Vamos dar início. Primeiro, eu preciso que vocês saibam onde vocês estão na gramática normativa. Nós temos 5 partes da nossa gramática. Iniciamos o ano de 2020 com a estilística. Falando de quê? Falando das funções de linguagem. Então, esse conteúdo faz parte da nossa estilística. Por quê? Porque a estilística é a parte da gramática que estuda o estilo da linguagem, certo? Então, o que quer dizer isso, o estilo da linguagem? É a capacidade expressiva da nossa língua. E também com os níveis, no caso tivemos também níveis de linguagem, tudo isso está dentro aí da nossa estilística. Vamos lá? Iremos entrar na fonologia. Conceitos e classificações da fonologia. O que significa? Quais as classificações dela? Quais conteúdos eu tenho na fonologia? O que é a fonologia? Então vamos lá ver tudo isso. O que é a primeira parte da gramática normativa? Ela estuda o quê? Estuda os sons. A organização, não é isso? Os sons, suas organizações e a sua classificação também. Então, dentro dessa parte fonológica tem aí sílabas, divisão, classificação, quanto ao número, quanto à posição. Tem também a nossa ortografia, tem a nossa acentuação. Então, iremos ver tudo isso, não apenas em uma aula, certo? Os elementos da fonologia estão aí. Nós temos fonemas, letras, encontros vocálico, consonantal, dígrafo, sílabas, regras de acentuação gráfica, ortografia. Vamos lá. O que são fonemas e letras? Eu preciso distinguir cada um, mas é muito fácil, porque fonema é a unidade sonora e letra é o sinal gráfico. Como assim, professora? Assim, tão simples. Vou lhe mostrar como. Primeiro exemplo, a palavra máximo. Fonemas, sinal sonoro, não é isso? E letras, vem o quê? Sinal gráfico. Então, vamos ver. Máximo, eu estou escutando M-A-S-I-M-O. Eu estou escutando o som de 6 fonemas. Estou escutando o som de 6 letras. E quantas letras? Essa palavra é escrita com quantas letras? Com 6 letras. Mas tem X ali, não tem S. O fonema é o som. Então, o X, ele tem som. Ele também tem som de S. Ele tem som de Z, não é isso? Então, para o fonema, o que é importante é o som. Segundo exemplo, acesso. Acesso. Acesso eu tenho quantas letras? Vamos lá. Eu tenho 6 letras em acesso. E fonemas, eu tenho 6 fonemas? Claro que não. Essas 2 S são dígrafos. E dígrafos são 2 letras. Apresento no sinal gráfico, na grafia. Mas, no som, ele só vai apresentar um. A, C, só. Então, eu tenho aí apenas 5 fonemas. Isso ocorre com chute. Agora, chute, você pode ver que tem 5 letras. Mas nos fonemas, o CH, ele tem som de X. Então, eu estou escutando na palavra chute. X-U-T-E. Chute. 4 fonemas. Na palavra coçar, ele é escrito com 5 letras. Mas os sons, có, eu estou escutando o som do K. K-O-S-A-R. O R aparece. Então, eu tenho aí 5 fonemas. Vamos seguir. Classificação desses fonemas. São o quê? Vogais, consoantes e semivogais. Vogais, muito fácil, não é isso? As nossas 5 amiguinhas aí. Consoantes, nós temos aí o nosso alfabeto, não é isso? E aí as semivogais? Quem são as semivogais?
Semivogais são representadas pelas vogais I e U. Mas tem casos, terá casos, que ela vai ser representada pela vogal I e a vogal O. Como assim, professora? Quando a vogal I tiver o som de I, ou a vogal E tiver o som de I, e a vogal O tiver o som de U. Como assim? Vamos lá, por exemplo. País e pai. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando vier a vogal I ou a vogal U vier acentuada, ela não é uma semivogal. Ela não é uma semivogal. Quando a vogal vier acentuada, ela tem um som forte. A semivogal, ela precisa ter o som fraco e não forte. Quando vier forte, ela é uma vogal. Então, na palavra país, isso vai ajudar vocês na separação silábica também. Eu não tenho aí um ditongo. Eu tenho um hiato. Porque serão separadas, estão juntas na palavra, mas serão separadas em o quê? Em sílabas diferentes. Mas por que serão separadas em sílabas diferentes? Porque um ditongo não é composto por duas vogais. É uma vogal e uma semivogal. Pode ser uma semivogal primeiro, não é isso? Com o ditongo crescente e uma semivogal por segundo, por último, com o ditongo decrescente. Mas ditongo é formado dessa forma. É uma vogal e uma semivogal. Então, duas vogais não podem ser ditongo, não podem estar juntas, tem que ser separado. Aí é quando acontece o hiato. A mesma coisa na palavra saúde. O U, ele tem um som forte. O U, ele é acentuado. Então, é um hiato. Não pode ser o quê? Não pode estar juntas na mesma sílaba. Certo? Diferente de pai. Pai, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Eu tenho um ditongo decrescente. Então, com isso, por quê? Porque o I, ele é uma semivogal, aí ele não é uma vogal. Porque ele não está acentuado, ele não está com som forte. Mãe, olha a situação do representar uma semivogal, porque o está com som de I. Mãe. Então, ele ali é uma vogal, a vogal A, e o ele é uma semivogal representando o som do I. A mesma coisa acontece com a palavra pão. O O está representando o som do U. Beleza? Entendemos aí tudo certinho? Vamos lá. Encontro vocálico. Encontro vocálico já está falando encontro de vogais, não é isso? Só que tem uma classificação. Encontro de duas vogais na mesma sílaba é o ditongo. O encontro de três vogais na mesma sílaba é o que? O tritongo, não é isso? E o encontro de duas vogais na mesma palavra, mas em sílabas separadas, é o hiato. Então, preciso aí compreender muito fácil cada parte dessa. Qual é a estrutura do ditongo? Vogal e semivogal, semivogal e vogal. Certo? Então, semivogal e vogal, ditongo crescente, vogal e semivogal, ditongo decrescente. Tritongo, eu preciso ter. A nomenclatura dela é. Vamos lá identificar para ver se ela é um tritongo ou se não é. E aí, qual a estrutura do tritongo? Já identificaram? É uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Saguões. Eu tenho aí uma semivogal, uma vogal e a letra E, ela está representando o som do I, está representando uma semivogal. Então, é semivogal, vogal e semivogal. É a estrutura aí do nosso tritongo. Encontro consonantal. Já está falando encontro de consoantes. Eu tenho encontro de consoantes. Como ele está ali, exemplos. Consoantes na mesma sílaba. E você tem um encontro de consoantes em sílabas separadas. Não é isso? Ele está lhe mostrando ali os dois. Você tem o encontro de consoantes na mesma sílaba e o encontro de consoantes na palavra, mas em sílabas separadas. Dígrafos. O que vem a ser o dígrafo?
É o encontro de duas letras, só que com apenas um som. Eu tenho dígrafos vocálicos e tenho dígrafos consonantais. Consonantais são as duas consoantes aí, são duas letras com apenas o som de uma. Os dígrafos vocálicos são o an, en, in, on, tanto com as vogais acompanhado com a letra M de Maria e as vogais acompanhado com a consoante N de navio, certo? Chegamos à nossa atividade. Primeiro, marque a alternativa cuja palavra apresenta 5 fonemas. Você vai identificar. Preciso que vocês copiem e respondam no caderno. A palavra cujo número de letras é igual ao número de fonemas é. Você também vai identificar aí. Terceiro, a palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas é. Observe a alternativa abaixo e indique aquela cuja letra X apresenta 2 fonemas, ou seja, apresenta 2 sons. Quinto, qual a palavra possui 2 dígrafos? Lembre que você tem o dígrafo vocálico e você tem o dígrafo consonantal. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos, ou seja, a sequência de palavras, apresenta na mesma ordem o seguinte. Primeiro tem que vir um ditongo, depois um hiato novamente e um ditongo novamente. Sétimo, nas palavras agulheiro e alegria, observa-se uma sequência de. Ele quer saber. Ele quer que você faça aí a classificação dessas duas palavras, certo? Você vai identificar o que nelas? Encontros, dígrafos, você vai encontrar, no caso, uma classificação, hiato, ditongo, tritongo, ele quer saber, quer que você identifique. Na pronúncia correta da palavra aguerrido, aparece. Na pronúncia correta da palavra, certo? Então, vamos lá responder. Fonética. Na expressão nossa façanha, ele quer saber quantos fonemas e quantas letras você encontra. Décimo, na ortografia da língua portuguesa, usam-se frequentemente combinações de 2 letras, certo? Para quê? Para representar um som apenas, ou seja, estão falando do dígrafo. Isso não ocorre em qual palavra? Eu desejo bons estudos para todos vocês e, acima de tudo, que Deus abençoe a todos.